Olá, bem-vindos a mais esse episódio da Lumos Language School, diretamente dos nossos estúdios em Salt Lake City. Queremos fazer todos vocês bem-vindos e também lhe dar felicidades pelo novo ano de 2017. Esperamos sinceramente que esse seja o ano que você vai cumprir e alcançar todas aquelas metas que você tem. E quem sabe uma dessas metas não é vir estudar na Lumos. Hoje está muito frio aqui em Salt Lake, é inverno, mas nós temos uma convidada especial. Então temos com nós a Thamis Cristina, ela é diretora do programa acadêmico da Lumos e nós vamos hoje conversar com a Thamis sobre qual é o segredo que a Lumos tem e que as outras escolas tentam buscar. Então eu vou explicar para você, Thamis, o que a gente busca. Mas primeiramente, muito obrigado por estar com a gente. Obrigada, é um prazer estar aqui, finalmente. Ela reclamava muito que todos esses episódios era só o Gilbert Obinaz, e eu falei assim, não, então vamos fazer com a diretora do programa acadêmico. Mas Thamis, me conte um pouco, você nasceu no Brasil. Nasci no Brasil e eu vim morar nos Estados Unidos quando eu era muito pequena. Eu tinha uns 11 meses de idade e eu vim pra cá. Felizmente também acabei aprendendo português. Porque você fala muito bem o português, o teu inglês eu sei que é muito bom, mas então é exatamente isso que eu queria perguntar para você. Uma das coisas que a gente tem ouvido e que o pessoal pergunta para nós, se além da Lumos ser uma escola nos Estados Unidos, dos professores serem americanos, de ter uma vivência e viver naquilo que você está aprendendo, existe um segredo que é a metodologia. Mas metodologia é uma palavra que muita escola utiliza, né? Então, primeiramente, antes de a gente falar sobre a metodologia da Lumos, o que é a metodologia? E quantas metodologias existem? Boa pergunta. A metodologia é como o ensino é feito, né? Então, como que o professor vai entregar a matéria ao aluno. E existem várias metodologias. Mais ou menos as maiores são umas 11. 11 diferentes maneiras de se ensinar inglês. Exatamente. Existe alguma que é melhor que outra? Com certeza, o nosso segredo é esse. Porque, vamos pegar por um exemplo, eu vejo muita gente fala de uma metodologia traduzir. Tradução é uma metodologia? É uma metodologia e é bem antiga. Antigamente usavam bastante uma metodologia de traduzir ou então de usar gramática e traduzir a gramática para o português ou para a língua que a pessoa fala nativamente. Então, por exemplo, o pessoal que aprende inglês escutando música, pessoal que aprende inglês assistindo filme, usa a tradução. Isso. YouTube também é bem famoso. Você assiste os vídeos no YouTube, tem a letra embaixo, você aprende as letras das músicas. Então é isso que você usa mais uma tradução. Mas qual é o perigo usar essa metodologia somente? O perigo é que muitas vezes o inglês que tem filme, ou em YouTube, ou em Facebook, não é o inglês acadêmico, né? Então você acaba aprendendo como falar uma gíria ou falando pela metade, você não sabe montar a língua. É aquele camarada que vai dar uma palestra, parece o Bieber, né? É o cantor de rap, ou então. Então, uma das coisas que a Lumos tem como orgulho de que nosso programa é que o nosso programa é focado no inglês acadêmico. Muita gente me pergunta, mas o que é o inglês acadêmico? E qual é a diferença de eu aprender o inglês de rua? Muitas vezes escolas usam mais um sistema de conversação. E muitos alunos chegam aqui imaginando que vai ser, eu vou aprender a falar inglês. Mas você tem que aprender várias habilidades diferentes. Então tem reading, writing, listening, speaking e, claro, grammar. 5. Essas 5, e não... uma das coisas que o pessoal me pergunta, e eu explico para ele às vezes, que o nosso nível 1, ele aprende as 5 disciplinas. Exatamente. Ele lê, escrever, falar, ouvir e ainda por cima a gramática. Claro que no nível 1, mas com isso dá o alicerce, a base para que ele possa com ele. Então, Thamis, uma coisa que a gente quer saber então. Sem entregar o ouro para o bandido, né?
Porque são algumas das coisas que a Lumos utiliza são específicas do nosso programa. Mas nós temos que nos basear em uma metodologia que existe, que é aprovada, que funciona. Então, como é a metodologia de ensino da Lumos? Segredo, tá? Marcam aí. A metodologia da Lumos é uma metodologia adaptada, bem avançada e evoluída por vários anos. Então, é específico à nossa escola. Realmente, você não vai a outra escola encontrar o mesmo ensino. E nós chamamos CLT, ou CLT. E isso significa Communicative Language Teaching. Communicative Language Teaching. Então, ensino de língua através de comunicação. Isso. Seria mais ou menos isso. Então, esse é o método. Agora, pessoal, por exemplo, como é que você diferencia essa metodologia, CLT, e vamos pegar uma bem comum hoje, a neurolinguística. Neurolinguística é uma palavra muito usada e pouco utilizada corretamente, eu acho. Mas, um exemplo, o aluno que chega aqui na nossa escola, ele pode ter estudado 5 anos de inglês no Brasil em uma escola. E muitas vezes eles dizem, eu já sei falar isso, eu sei dizer, I like to drink water, né? Mas, muitas vezes eles não sabem ir, por exemplo, a um restaurante e pedir um copo d'água. Então, eles sabem frases, vocabulários, mas não tem nada como uma base de montar e criar realmente o uso da língua. Então, por exemplo, neurolinguística que você está falando, eu acredito que ele tem um lugar. Então, toda vez que eu estudava para uma prova, eu queria lembrar da resposta, a neurolinguística é uma técnica boa, porque ela condiciona a minha mente a lembrar daquilo. Mas se eu entendi o que você está falando, significa que tudo aquilo que uma pessoa aprendeu em qualquer metodologia, a metodologia da Lumos vai utilizar aquilo, tirar proveito do que eles já sabem e preencher os espaços através da comunicação. Seria correto isso? Seria correto. É. Tá bem, Tamis. Então, CLT. Obrigado. CLT é a metodologia que nós utilizamos. Agora, me dá um exemplo prático de como que isso é aplicado em uma sala de aula. Deixa eu explicar o porquê. Eu conheço algumas metodologias em que o professor abre o livro, lê uma frase, o aluno repete a frase, eu repito outra vez, ele escuta, repete, aumenta a frase. Isso é uma metodologia. Eu conheço outra metodologia que você coloca um CD, você escuta e você repete. Você escuta e repete. Como que a Lumos coloca essa metodologia de comunicação dentro de uma sala de aula? Me dá um exemplo disso. Eu acho que dentro da sala de aula são 2 pontos importantes. Primeiro, os nossos professores. Eles são fundamentais na metodologia. Não só porque são americanos, falam inglês fluente, mas eles são profissionais, eles são formados nesse tipo de ensino. Então, eles sabem como adaptar a aula para alunos que aprendem de um jeito diferente. Você falou pessoas, por exemplo, asiáticos ou brasileiros, que eles gostam de falar ou não gostam de falar, eles sabem usar isso dentro da sala de aula. Segundo ponto, vamos supor uma sala de aula na Lumos hoje. Você iria ver o professor falando no máximo 15, 20% da aula. Verdade? Certo. Isso porque o aluno aprende melhor falando, certo? E muitas vezes, dentro da sala de aula, aluno ensina um ao outro. Então, ele acaba aprendendo, ele pega a aula do professor e ele faz uma preparação, ensina o outro. Ou, muitas vezes, tem atividades, e são atividades do mundo real. Olha, hoje nós vamos trazer um professor da universidade, vai falar com você e você vai anotar e depois vai ter uma discussão. Então, são coisas práticas, mas em que o aluno, ele não é forçado, mas ele ganha a oportunidade de falar dentro da sala de aula. Que bom, que bom. Agora, uma das coisas que eles me perguntam, e eu fico
pouco preocupado em como responder isso. É possível aprender inglês em 6 meses? Aprender inglês todo mundo aprende, né? De uma forma ou de outra. Na nossa experiência, um aluno ele se avança muito rapidamente nos primeiros 6 meses. Então, sim, é possível aprender inglês. Agora, praticar, aplicar e sair na rua, saber se virar e falar direitinho, nós achamos um pouco mais de 6 meses, mas nada muito exagerado do que isso. Então deixa eu fazer assim, um bate-pronto aqui contigo. Você disse que você veio para os Estados Unidos quando você tinha 11 meses. Certo. Desde então, quanto tempo você morou no Brasil? Os primeiros 11 meses da minha vida. Só isso? E como é que você aprendeu português? Segredo. Outro. Mas eu realmente acho que eu aprendi o português e o inglês juntos. E foi por metodologia. Eu aprendi o português como criança, né? Eu vinha para casa com o meu dever de casa da escola em inglês. E a minha mãe traduzia todos os meus deveres para o português. E eu então fazia nas duas línguas o mesmo dever. E assim eu fui aprendendo como é que eu monto a língua. Não só eu sabia falar frases, mas eu sabia as regras do português, do inglês. E foi assim. Então a tua mãe, sem saber, utilizou uma metodologia que seria o CLP, né? Uhum. Também utilizou a metodologia de traduzir, né? E a neurolinguística automaticamente você falando em família. Uhum. How's your English? I'd like to say it's pretty good as well. It's better than my English? Yes. Maybe. Pessoal, essa é a Tamis. Ela é responsável por todo o programa acadêmico da Lumos. Foi ela que criou o modelo que nós utilizamos para ensino. É um modelo único, é um modelo exclusivo nosso, mas é um modelo comprovado. Eu gostaria de adicionar ainda, Tamis, e você me corrige, você está terminando o doutorado. Certo. Né? Você em alguns meses termina o doutorado. Para estudar na universidade, do listening, vamos falar em português, a pessoa para falar, ouvir, escrever ou ler, quais dessas disciplinas utiliza-se de mais? Olha, na verdade, eu, como profissional, eu digo todas, mas a realidade é que o aluno em universidades americanas, eles usam muito o listening, que seria ouvir. Seria o reading. A leitura, né? E o writing. Uhum. Então, na realidade, porque eu vou contar uma coisa. Eu fui professor de universidade aqui por 18 anos. E era engraçado que quando eu entrava na sala de aula, os estudantes coreanos ou asiáticos normalmente sentavam no fundo da sala. Yes. E eu, durante o semestre, não ouvia a voz deles. Mas eles sabiam tudo. E todo o material que era submetido para mim era muito bem escrito. Eu tinha alguns alunos brasileiros, sabia o professor era brasileiro, vinham e sentavam na primeira fila. E eles insistiam comigo de querer me explicar que eles sabiam a resposta, mas não queriam escrever. Mas eles queriam se comunicar. Então a gente nota de que diferentes nações, diferentes, como se fala, povos, eles têm uma tendência diferente. Uhum. Alguns gostam de se comunicar verbalmente e outros mais escrito. Porém, no ensino, no sistema de ensino americano, o verbal é pouco, né? O verbal é pouco. Eu digo é pouco, mas continua sendo importante, né? Mas nas universidades realmente, a não ser que você vá fazer uma área especificamente para falar em público ou algo assim, mas você não vai falar muito dentro da sala de aula, você vai ler muito e você vai ouvir muito em inglês. Isso que é importante. Então, quando a Lumos fala que o nosso programa ele tem o foco acadêmico, é porque a gente se preocupa com isso. Que não é que você venha para aprender o inglês para você sobreviver, saber pedir um hambúrguer no McDonald's ou saber perguntar para que lado que vai. Mas não, que você tenha condições de fazer uma apresentação em inglês. Uhum. Que você tenha condições de redigir um documento em inglês.
e também que você possa ler um documento em inglês e realmente entender o que está escrito. Consequentemente, a teu speaking vai melhorar, a tua Exatamente. pronúncia vai melhorar. Eu lembro que quando eu era bem jovem, uma das coisas que meus pais pediam é que eu tinha que ler jornal. Ler jornal, porque ler jornal me dava uma condição de aprender palavras novas, e eu aprendia como que se falava as coisas, para que você tivesse uma fluência melhor e uma pronunciação melhor. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência de hoje. Queremos agradecer a Tanis. Obrigada, gente. Ela está aqui. Vocês vão gostar muito do programa que ela pôs para vocês. Lembrem, subscrevam o nosso canal para que vocês possam então receber os próximos episódios que vão ser postados. E mais uma vez, mandem as suas perguntas. E se você gostou desse vídeo, marque embaixo, compartilhe e mande o seu recado para a gente. Pessoal, um abraço, tchau para vocês.